Houve uma crítica aqui que foi feita pela Joana e eu gostava de sondar sobre a crítica em que estas diz que essencialmente à esquerda tem havido portanto, um certo aproveitamento das eleições, talvez para antecipar um pouco 2015 também de uma certa forma, mas é algo que tem trespassado um pouco na imprensa, como dizem, que tem sido um pouco sensacionalista, um pouco populista, mas eu quando olho, por exemplo, para as afirmações que José Seguro fez recentemente, em que os votos deviam ser concentrados no PS para derrotar este governo, também um pouco mais à esquerda da CDU também foi dito basicamente a mesma coisa, dá a impressão que os partidos mais à esquerda estão a fazer uma eleição mais discutindo estes problemas internos do que realmente estando a olhar aqui um pouco mais para a Europa. Aceita esta crítica? Como responde a esta crítica? Obviamente que eu aceito toda a crítica, porque toda a crítica é democrática e acho que isso é importante clarificar. Eu acho que nós vivemos uma situação muito peculiar. Eu pessoalmente nunca vivenciei outra, por exemplo. E eu compreendo o discurso de António José Seguro e de outros camaradas socialistas no sentido em que é importante unir forças e concertar forças. E, portanto, o António José Seguro, eu não sou António José Seguro, mas, portanto, figurando naquilo que foram as suas afirmações, diz e pronuncia tais intenções no sentido de unir as pessoas, porque o Partido Socialista tem de facto um papel bastante ativo, nomeadamente em termos da União Europeia e em termos nacionais, muitas vezes não é proclamado nos supramídia porque também não interessa. E é importante dizer isto, não é? Muitas vezes a tal intriga partidária tende a ter maior supremacia do que os assuntos que realmente são importantes, os debates, as discussões que os partidos fazem internamente e para a população em geral. E, portanto, eu acredito que essas referências foram ditas no sentido de unir as pessoas em torno do Partido Socialista, porque é um partido que tem projetos, que tem uma afirmação muito grande na União Europeia e, sobretudo, porque nós temos uma União Europeia que é maioritariamente de direita. E não vale a pena estarmos aqui a fazer de conta que não sabemos do que estamos a falar. A direita é diferente da esquerda, o Partido Socialista é diferente do Partido Social Democrata. Há uma matriz ideológica que subjaz a cada um, que é tendencialmente diferente, que figura de modo diferencial de país para país, que tem uma configuração diferente em Portugal e que existe também na própria União Europeia, mas que há uma matriz comum e que deve ser respeitada. E eu acredito que isso foi dito no sentido de nos unirmos, nós socialistas, portanto foi também mais um apelo ao voto socialista, para que consigamos efetivamente levar o nosso projeto à União Europeia e construirmos uma União Europeia que é mais de esquerda, porque nós é realmente isso que queremos, é uma União Europeia de esquerda e, portanto, isso tem que ser dito com convicção. Daí as declarações do Secretário-Geral. Muito bem, Francisca Costa, muito obrigado pelas suas declarações. Miguel, eu vou-lhe dar a palavra de volta. Basicamente, pegar nesta última questão que fiz à Francisca, portanto, é verdade, os partidos de esquerda estão-se a aproveitar um pouco destas eleições europeias para fazer política interna. Eu já vi algumas declarações de alguns deputados da CDU também, ou de alguns membros da lista da CDU do PCP, que estava aí em associação com os Verdes desta vez, se não me engano. Sim. Eu tinha duas perguntas para si. Se acha que isto está a ser aproveitado realmente pelos partidos de esquerda? E tinha outra pergunta para si também. Porquê é que a esquerda não se conseguiu unir desta vez, mais uma vez, para umas eleições europeias? Não sei se seria uma pergunta válida para si, mas acho que aproveitava esta questão, que foi uma questão que também tem surgido um pouco aqui nestas discussões à esquerda. Porque é que não há uma lista mais à esquerda e ter uma Europa mais de esquerda, como diz aqui a Francisca? Eu não represento todos os partidos da esquerda. Claro. Isso parece uma pergunta assim, pelo menos a primeira. Pelo menos eu não vejo se decidiu fazer assim uma política diretamente interna durante as eleições europeias. Política interna, portanto, quando eu digo política interna, portanto, de estar de se votar à esquerda para se derrotar este governo. Foi uma das declarações que eu ouvi dizer. Sim, pode ser uma estratégia, mas isto é para, digamos, assustar um bocadinho o governo atual, porque as pessoas podem ter o poder de mostrar que já não estão tão contentes com este governo. Então, votando à esquerda, este governo pode ou cair ou então mudar. Isso seria um dos objetivos que, pelo menos, acho que todos os partidos de esquerda gostariam que acontecesse. De uma certa forma, castigar um pouco a parte... Exatamente. Isto é uma questão que também tem surgido um pouco a nível europeu. Eu, quando enviei
a mensagem do tema aqui, uma das coisas que tinha mencionado nessa altura, e começo pelo Miguel também, depois fazemos aqui a roda também. Temos 18 listas, aparentemente 18 listas de Portugal, que é o maior número de sempre. Obviamente que estas listas têm que ser aprovadas até 7 de maio pelo Tribunal Constitucional, portanto esse número ainda não está definido, mas parece que em princípio vamos ter o maior número de listas participantes. E, de certa forma geral, acha que é um sentimento que vai pela Europa toda, em que há partidos que vão aproveitar estas eleições para fazer, de uma certa forma, castigar algumas das políticas europeias que têm sido aplicadas a nível interno, nomeadamente lembro-me das eleições, por exemplo, das eleições autárquicas que tivemos agora em França, e aconteceu exatamente isso. E as eleições europeias também, de uma certa forma, são um pouco famosas também por ter um pouco dessa componente. Por essa mesma razão de que todas as medidas passam pela Europa, primeiro, antes de chegar aqui a Portugal, é que se pode, com este voto nas eleições europeias, mudar completamente o rumo do país. Com diferentes votos, ou seja, portanto, quando os deputados... Esta capacidade de poder mudar o rumo do país é real, portanto... Exatamente, através das eleições europeias. Porque, embora não seja só as nossas listas, só os nossos deputados, mas era já uma ajuda para serem aprovados rumos diferentes, medidas diferentes para o país. Ok. Portanto, tanto a nível do governo, do nosso governo interno, como também na Europa. Exatamente. Haveria influência. Sim, porque o governo interno, como eu já disse, o governo interno já quase não tem poder algum aqui dentro do país. Principalmente nas medidas com mais importância. Normalmente passam sempre na União Europeia, no Parlamento Europeu, aliás. Portanto, se as pessoas votassem com coerência nos partidos mais de esquerda, era capaz de voltar a ter outro rumo diferente, talvez até acabar com a austeridade. Acabar com a austeridade aqui em Portugal. Muito obrigado, Miguel Basto. Joana, eu vou passar-lhe assim também a palavra. Há aqui algumas ideias que já foram levantadas que ligam um pouquinho aqui ao segundo tema, que é o que é diferente desta vez nestas eleições. Portanto, há algumas diferenças. Temos mais listas, temos um deputado a menos, mas isto não é uma situação que realmente em Portugal está sozinho, isto não está isolado. Há 11 países, a Alemanha, aliás, perdeu 3 deputados, outros 11 países perderam 1. Mas há esta questão que eu tinha proposto inicialmente, em que há de uma certa forma um perigo em que, havendo tantas listas, tantos pequenos movimentos, que há, por um lado, seja uma pequena fragmentação e, por outro lado, o eleitorado se aproveite realmente de castigar, digamos, tanto o governo interno como a Europa em geral. E lembro mais uma vez as viragens que houveram na Alemanha, na Áustria e na França. Por causa... E na Holanda. Na Holanda agora também há revismos. Também há revismos. Isto é uma preocupação para nós? É uma preocupação para estas eleições? Sem dúvida nenhuma. Permita-me antes começar, então, do plano, não é? Se nós estamos aqui, eu estava aqui a pregar e depois faria exatamente o oposto. Fazendo já aqui a ponto com o que me disse, é muito preocupante os arrivismos relativamente aos extremismos. Porque o que agora acontece é que nós temos em França, temos na Holanda, temos no Reino Unido, portanto, partidos, nomeadamente de extrema-direita, que estão basicamente estribados num maior proteccionismo relativamente à mão de obra mais barata portanto, conseguem e têm conseguido, inclusivamente tem havido uma aliança, a única que foi motivada por Le Pen, mas em que o único que ficou de fora disto foi efetivamente o partido de extrema-direita do Reino Unido e efetivamente nós temos um problema muito grave aqui. Para se criar um grupo político europeu que tem uma disciplina político-partidária muito mais relaxada do que a disciplina interna dos partidos, mas ainda assim, para a sua criação é necessário a congregação de no mínimo 25 eurodeputados. O que é que acontece? Um estudo recente, penso feito pelo Eurostat, não quero estar a mentir, demonstrou que há uma possibilidade de serem eleitos até 38 eurodeputados
por estes partidos de extremismos, que representam extremismos. Na sua maioria de extrema-direita, portanto. Na sua maioria de extrema-direita. Tem sido o grande problema da ressurgência de alguma extrema-direita na Europa. Exatamente. Ou seja, os partidos, nomeadamente neonazis, ainda não têm esse peso todo. No entanto, nós não sabemos até que ponto é que os outros partidos de extrema-direita, que estão agora com uma grande preponderância, tiveram essa preponderância, nomeadamente nas autárquicas em França, se efetivamente esse estudo indica-nos que poderá haver até um limiar de 38 eurodeputados. E, portanto, vai potenciar necessariamente a possibilidade da criação de um grupo político europeu, que vai necessariamente estribar, quer seja o Partido Popular Europeu, quer seja o Partido Socialista, quer sejam os outros 5, porque neste momento há 7 grupos, 7 famílias de partidos políticos europeus, e isto vai impedir também que estes partidos que têm alguma sensibilidade e que não se vinculam apenas na política de dizer não e que, apesar de tudo, têm uma agenda política determinada, possam inclusivamente, por exemplo, ter assento em todas as secções, em todos os grupos parlamentares, não é? Relativos às diferentes matérias que são tratadas, porque depois cada uma das matérias efetivamente, é seccionada. Permitam-me apenas dizer uma coisa. Nós voltamos, ainda dentro disto, é muito interessante verificar que nós estamos e aqui vou obviamente cutucar os meus colegas, é muito interessante que nós estejamos no âmbito de eleições europeias e todos os cartazes dos meus colegas, dos partidos que eles estão aqui a representar e que não estão aqui representados, não tenham uma única palavra relativamente às europeias. Não há nos cartazes referência à palavra Europa em nenhum momento, à palavra europeias em nenhum momento. Isto é muito estranho, não é? Mas a palavra, por exemplo, mudança, que é uma palavra que aqui pode ter, lá está, aquele sentido cíclico de incitar as pessoas ao voto de uma maneira errónea, não é? Que terá um respaldo evidente na organização político-partidária interna, e nomeadamente no funcionamento do governo e a possibilidade de queda do governo, é alguma coisa que a mim me deixa um bocadinho desiludida e que eu acho que também é por isso que a população se sente desiludida, porque continuamos a discutir políticas internas. Por outro lado, relativamente ao castigo, uma das indicações que foi dada, inclusivamente pelo cabeça de lista da Aliança Portugal, relativamente, porque em Portugal há muito aquela ideia de servilismo relativamente à Angela Merkel, de Passos Coelho relativamente à Angela Merkel. Mas é muito interessante que no que diz respeito à União Bancária, e já foi possível aprovar 2 dos três pilares fundadores da União Bancária, é que Passos Coelho efetivamente bateu o pé à Angela Merkel. Ela tinha uma configuração diferente relativamente à União Bancária, nomeadamente no que diz respeito à fiscalização bancária, à resolução bancária, à criação do próprio Fundo Europeu de Garantia de Depósitos, que provavelmente não nos teria, se existisse anteriormente, não nos teria atirado para a crise económica, que depois foi um baralho de cartas que afetou vários países, entre os quais Portugal. Mas o que é certo é que Passos Coelho não teve o servilismo que normalmente lhe é imputado. E isto tem que ser visto, e conseguiu congregar no âmbito europeu, onde ele efetivamente tem respaldo evidente, teve a possibilidade de congregar apoio e fazer com que os parceiros, que supostamente também temem a preponderância da Alemanha, se alinhassem tendo em conta aquilo que era proposto, e acabou por sair algo muito próximo da proposta que foi feita por Passos Coelho. Existe ainda uma outra questão que eu penso que é muito importante e que pode motivar os jovens a ir votar, e que me deixa, enquanto jovem, muito orgulhosa
da Aliança Portugal é que nós temos efetivamente 2 jovens nas nossas listas em lugares elegíveis. Joana Barata Lopes e Luís Viegas de Carvalho estão em lugares elegíveis e, portanto, os 2 com um percurso, portanto, não estamos a falar de 2 jovens que, porque fizeram uma carreira político-partidária desde muito cedo, têm, digamos, este prémio, não. É efetivamente uma escolha baseada no mérito. Joana Barata Lopes esteve a fazer um estágio no Parlamento Europeu, ou seja, onde pôde perfeitamente apreender o próprio funcionamento, e o funcionamento por baixo, não é? Sem aquelas ilusões utópicas de como vai fazer. Não, ela efetivamente esteve no terreno. E Luís Viegas também, porque foi assessor no último mandato de Paulo Rangel. E, portanto, isto deixa-me efetivamente muito satisfeita enquanto jovem. Relativamente ao que mudou, e aqui há alguma preponderância, eu também não vejo nos outros partidos, contrariamente ao que acontece com a Aliança Portugal, não vejo os outros partidos a falarem, nomeadamente, do que se passou ainda ontem. Ontem houve o primeiro debate entre os candidatos a Presidente da Comissão Europeia, onde, efetivamente, representantes dos... Houve um que se recusou, mas onde, efetivamente, houve uma séria discussão com base em perguntas, isto é muito importante, com base em perguntas que foram colocadas por jovens de toda a Europa. Foi feita uma auscultação nas universidades de todos os Estados-membros e, com base nessas questões, foram sendo colocadas, com um tempo estribado, a cada um dos candidatos. E é muito importante verificar que há, efetivamente, jovens que estão sensibilizados para estas questões. Relativamente, eu penso que, pegando aqui no que disse o Luís, os votos servem servem efetivamente para mudar o rumo do país, mas servem para mudar o rumo do país tendo em conta que, como disse e muito bem a Francisca, cerca de 60% da legislação é importada, ou melhor, muita dela já nos regula diretamente, ou seja, nem sequer passa pelo Poder Legislativo Nacional. Os regulamentos da União Europeia passam e aplicam-se imediatamente. Ou seja, e nesta perspectiva, o papel das europeias é absolutamente fundamental para colocarmos lá pessoas que efetivamente saibam o que estão a fazer e para o que estão e não se prendam com questiúnculas internas ou não se encontrem estribados por questões puramente internas. Muito obrigado, Joana Abreu, pela sua intervenção. A Francisca Costa, para finalizarmos aqui a primeira parte do programa, vamos já ficar aqui com as suas declarações. Portanto, o que é que mudou? Você disse há bocado, obviamente, que o desejo do Partido Socialista é que houvesse uma Europa mais à esquerda e há esta tendência mais a nível europeu, obviamente que não é um problema assim muito mais português, mas a nível europeu em que há uma tendência portanto, de um aumento, talvez, eventualmente, de votações em partidos da extrema-direita. O que é que mudou, no vosso entender, nestas eleições? Concorda que há aqui um certo perigo? Concorda que há aqui um certo movimento das pessoas também de castigarem governos nacionais com estas eleições? Sim, estou a compreender a questão. Bom, eu em primeiro lugar gostaria de dizer que os fenómenos do nacionalismo, quer dizer, isto é uma questão histórica, eles tendem a emergir quando há graves crises económicas. Basta ver o exemplo da Alemanha, por exemplo, quando chegou Hitler ao poder, o Estado da Alemanha naquela altura. E, portanto, esperemos que não cheguemos a esse Estado, atenção. E, portanto, o facto de surgirem esses nacionalismos não é algo que não é necessariamente expectável. Embora eu acho que não é desejável, que é outra coisa. E eles têm surgido, e de facto aí eu há bocado ter referenciado que espero uma Europa mais à esquerda, porque ela já é, em termos mais hegemónicos, à direita, principalmente pelos países com maior influência, como já foi aqui falado, o eixo franco-alemão e de outros países nórdicos, com economias mais desenvolvidas e com
sistemas comerciais também mais desenvolvidos e, portanto, com uma posição completamente diferencial daquilo que são alguns países do Sul, como é o caso de Portugal. E, portanto, essa emergência desses nacionalismos preocupa-me, sobretudo pela forma mascarada com que eles se apresentam. Eu dou o exemplo concreto, há bocado também foi falado, do Partido Independente da Grã-Bretanha, que, portanto, que se tem mascarado sobre uma figura que tem tido alguma empatia e alguma simpatia na comunidade britânica e que precisamente visa transformar aquilo que é o processo de imigração numa forma muito mais complexificada e até quase xenófoba. E, portanto, eu acho que isto é preciso debater, é preciso ter cuidado com estas questões, porque nós temos uma história muito marcada pelos processos nacionalistas e que tiveram graves consequências no sistema mundial. E, portanto, eu espero que isto realmente seja acautelado e que tenhamos uma União Europeia, então, que saiba dar resposta a esta questão. Relativamente a se há algum impacto, portanto, se há uma espécie de penalização aos partidos, neste caso nacionais, circunscrevendo a realidade portuguesa por causa da atual governação, já há vários indicadores também de estudos mencionados, acima de tudo por André Freire, que é um dos historiadores mais conhecidos e politólogos de Portugal, que fala precisamente que o cidadão português tende a votar e a utilizar o voto ou como punição para um determinado governo ou partido político ou como recompensa. Não precisamos de ir mais longe, isto aconteceu com o caso de José Sócrates nas últimas eleições e, portanto, é algo que eu assumo que se vai repetir e que se vai repercutir inclusivamente na União Europeia. E, portanto, sim, acredito que o PSD e a coligação com o CDS vá sofrer algumas consequências disso, mas não me parece que elas vão ser tão extremas como calculo que sejam nas próximas legislativas. De qualquer das formas, penso que isso também tem de facto consequências daquilo que foi e aquilo que está a ser a prestação do atual governo. Porque há bocado referenciamos, e falou-se da questão também por breves momentos do memorando, importa clarificar uma questão, é que o memorando, e que foi assinado pelo Partido Socialista, era um documento relativamente genérico e que tem, e todos os memorandos têm, todas as avaliações que foram feitas até então, têm alguma margem de flexibilidade. Portanto, dizermos que temos alguma escassez de soberania é verdade, sobretudo nos estatutos da União Europeia isso está consagrado. E, portanto, é algo plenamente aceitável e que Portugal aceitou quando a adesão. Agora, dizermos que não há margem de manobra, que o discurso do atual governo de dizer que não, nós só fazemos aquilo que nos é incutido pela Troika. Não, peço desculpa, isso é mentira, porque há margem de manobra, há coisas que são negociáveis. Os memorandos, as várias avaliações das 12 avaliações do memorando são flexíveis e têm perfeita capacidade de serem ajustadas mediante aquilo que também é a realidade socioeconómica do país. E, portanto, e isto também vê-se perfeitamente no atual documento que foi emanado pelo Governo, com a assinatura de Paulo Portas, pelo Vice-Primeiro-Ministro Paulo Portas, sobre o Estado, sobre a reforma do Estado, que é um Estado melhor, e, portanto, há aqui uma série de congruências ideológicas que têm sido vinculadas às medidas que atualmente estão a ser promulgadas pelo atual Governo e aquilo que são as suas intenções. E depois eu gostaria de dizer, em jeito de resposta ali à minha colega Joana, eu podia discutir cartazes, sobretudo cartazes do PSD e do CDS que omitem o seu próprio símbolo, isto aconteceu nas autárquicas várias vezes, em vários sítios, e, portanto, cartazes são cartazes, eu consigo compreender o seu ponto de vista, mas ele existe dos dois lados. E quanto às questões internas, que já foram aqui várias vezes aclamadas, vai-me desculpar também, mas eu acho que o Partido Social Democrata é o partido que mais decisões internas e públicas tem. Eu não preciso falar dos vários opinion makers que fazem televisão todos os dias, ou quase todos, às 8 da noite no Jornal da Noite, e que se nota plenamente as decisões que existem internas e a forma como aquilo que deveria ser um pressuposto de camaradagem é completamente destituído na realidade prática desses mesmos oradores. E, portanto, eu gostaria que esta questão fosse um bocadinho resvalada para o lado, até porque não é o tema que nos traz aqui, porque sobre isto tínhamos muitas coisas para dizer ainda. Muito obrigado, Joana Abreu, pela sua intervenção. Concluímos aqui a primeira parte do ponto prévio ao Fórum da Juventude. Regressamos para mais meia hora. Fique connosco. Até já.